Boa tarde, né? A todos. Eu queria começar, não sei se vou suportar, estar olhando aqui para Antônio Bittencourt, pai de um grande companheiro que está hoje em cima de uma cama, com 94 anos. Olhar aqui para o filho de um outro grande companheiro, companheiro Vigílio, ferroviário. Está olhando aqui para a companheira que está ali, filha do outro companheiro, Carivaldo. Olhando aqui para Carlos Alberto, fundador do MDB, da ala jovem do PMDB, que foi preso, sequestrado na Operação Cajueiro. Olhando para o velho companheiro, o Hélito Mangueira. E por último, deixa eu olhar aqui para ver se eu vejo outros companheiros da Operação Cajueiro. Mas por último, eu queria ver se eu me controlava para olhar para André Miranda e seu irmão que está aqui presente. Por que essa observação? O seu pai, o pai de vocês dois, eu conheci quando estava na União Soviética, onde chegava e encontrava ele já saindo da União Soviética. Por ocasião de uma visita que Prestes fez, logo depois do ato institucional número 5, e a ditadura brasileira ficou mais enfurecida ainda, e aí ato institucional, decreto 477, cassação de mandatos, e aí começou a prática ditatorial, não só de torturar, como também de assassinar. E olhando para os dois filhos desse grande companheiro meu, e me ensinou a amar a luta em defesa da liberdade e a democracia. E eu peço a vocês uma salva de palmas para Jaime Miranda, e que um dia vocês dois e toda a família dele consiga ter a felicidade, se é que é felicidade, do Estado brasileiro, entregar os restos mortais para que se faça a solenidade em Maceió, em homenagem a este grande companheiro que foi Jaime Miranda. Quero cumprimentar a mesa na pessoa da vereadora Sônia Meire, do vereador Camilo. Cumprimentar ali um companheiro que eu quero muito bem, que é o companheiro Dudu, dirigente, foi dirigente do Sintese e hoje ainda é dirigente da CUT. Cumprimentar a companheira Ana Lúcia pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua coragem, principalmente, de sempre estar no meio da rua, lutando também por liberdade e democracia.
Cumprimento aqui, talvez, a doutora Andréa, não gosto, porque em todos os momentos eu sempre tenho a coragem de afirmar. Só existe o relatório da Comissão da Verdade em Sergipe, graças a você, Andréa. Cumprimentar o governador Jackson Barreto, ex-governador Jackson Barreto, que foi militante do Partido Comunista, que não foi preso na Operação Cajueiro, mas foi processado. E quase que não consegue ser candidato a deputado federal em 78. E só foi deputado federal, candidato em 78, e você se lembra muito bem disso, quando a doutora Ronilda me telefonou, dizendo que havia um apelo de todos os processados para que o julgamento da prisão, o julgamento do processo fosse prorrogado e não fosse realizado em 78. E eu disse a ela que ia pessoalmente em Salvador conversar com ela. Talvez fui com você, Jackson. E ela me contou toda a história e ainda me disse: você hoje está vivo, mas não era para você estar vivo, porque o esquema era montado para também lhe assassinar. E quando ela colocou a questão do julgamento, eu disse: pode realizar o julgamento agora em 78. Que eu não quero que fique no meu currículo que eu contribuí para caçar o mandato de um companheiro. E o julgamento foi realizado. Eu agora começo, vereadora Soneleira. Me desculpe por ter tomado esse tempo, mas era uma coisa da minha alma e do meu coração. Eu tinha que olhar para os companheiros, familiares dos torturados da Operação Cajueiro. Agora eu começo. Citando uma frase que hoje está ocupando, que está sendo adorada no mundo inteiro e aqui no Brasil. É a frase que está no livro de Rubens Paiva. E também foi assassinado, e até hoje os restos mortais dele, o Estado brasileiro não localizou. Que é: ainda estou aqui. E eu acrescento: ainda nós estamos aqui, com disposição, com coragem, para fazer o que for necessário, para impedir que esse país retorne a uma ditadura militar. Ressalto que o objetivo dessa sessão especial não é para homenagear os que promoveram a nojenta e abominável página da história do Brasil, que foi a Operação Cajueiro. E assim, para lembrar e relembrar aquilo que durante anos ficou na vala do esquecimento e que as gerações posteriores precisam conhecer os fatos reais. Sou um sobrevivente e vou fazer um companheiro aqui chorar, porque todas as vezes quando eu digo isso, ele chora. Estou vivo graças a 3 companheiros jornalistas. Um está ali, que é Milton Alves. Não chore, Milton, que você vai também entrar para a história de todos nós. O companheiro Paulo Barbosa, que não está mais entre nós. O companheiro Montalvão, que não está aqui, mas também. Esses 3 companheiros conseguiram fazer o impossível daquela época, que era burlar a censura. E escreveram releases e mandaram para os jornais do sul do país. Paulo Barbosa, me corrija, Milton, se eu me atrapalhar aqui. Paulo Barbosa para o Estado de São Paulo. O Jornal do Brasil,
Montalvão, o Jornal à Tarde, você, Jornal da Bahia. E veja como, Andréa, eles fizeram isso. Fizeram isso. Paulo Barbosa tinha o escritóriozinho do jornal dele, ali onde é no antigo Cinema Palace. Uma salinha que tem toda a estrutura. Os três se reuniram lá e prepararam releases, e cada um desceu as escadas e foi no calçadão da rua de João Pessoa, que não era ainda calçadão, e pediu ao gerente da loja para dar um telefonema para casa, que não foi para casa de nenhum deles. Foi para a redação dos jornais do sul do país, e que não deu tempo a censura ir lá e retirar a matéria. E na manhã do dia seguinte, estavam os jornais todos do sul do país, e o deputado José Carlos Teixeira, o senador Gilvan Rocha, de posse dessas matérias, foram para o Senado Federal, para a Câmara dos Deputados, e responsabilizaram o Estado brasileiro pelo que viesse a ocorrer com os 26 presos políticos que estavam escondidos na garagem do quartel do 28 Batalhão de Caçadores. De posse desse material, Zé Carlos cumpriu essa tarefa. E o general, comandante dessa operação, um Fiuza de Castro, comandante da 6ª Região Militar, veio a Aracaju correndo, porque deve ter recebido esporro dos generais da Presidência da República. E mandou que retirasse, mandou que os seus subordinados, o coronel Oscar Silva, o major Ribeiro, torturadores, entregasse, apresentasse e oficializasse a prisão dos 26 companheiros do quartel do 28. A partir daí, não mais tortura física, mas continuou a tortura psicológica. Concluíram o inquérito, finalizaram. Agradeço também, aqui agora, aos vereadores desta casa, pela aprovação da propositura, numa demonstração de reconhecimento da importância do tema, não deixando cair na vala do esquecimento, pois é necessário a sociedade tomar conhecimento dos fatos para impedir que nunca mais se repita um regime ditatorial autoritário no Brasil. Cumprimento ainda todos que estão aqui presentes. Não me considero vítima da ditadura de 64. Quero dizer a todos vocês que faria e farei tudo novamente para defender o Estado Democrático de Direito. Sabia eu das consequências que poderia resultar em razão da minha militância, que aqui eu parabenizo o companheiro que está ali, que continua organizando o querido Partido Comunista Brasileiro. Afinal, mesmo aceitando-se a realidade que são os vencedores que contam a história, a exigência não muda. O fim do regime militar foi uma vitória de uma democracia imperfeita,
e até agora não consolidada, mas é democracia. O que se quer é a versão democrática da história brasileira. A Operação Cajueiro não foi um fato isolado. A Operação Cajueiro não foi um fato isolado em Sergipe. Ações semelhantes ocorreram em outras capitais, sendo um dos focos da ditadura de 64, o desmantelamento do Partido Comunista Brasileiro. Essa operação e as ações similares em outros estados foram gestadas desde 1974, conforme consta no relatório da CIA, que revela os crimes da ditadura militar brasileira. Segundo esse relatório, que eu tenho ali na minha pasta, no último ano do governo de Médici, cerca de 104 companheiros foram assassinados sumariamente, executados pelo Estado brasileiro. Em 74, o general Geisel autorizou a continuidade da política de execução sumárias adotadas pelo governo de Médici, mas orientou que somente, perceba bem esse detalhe, está no relatório da CIA, orientou que somente os subversivos perigosos fossem mortos, mas com a condição que o chefe do SNI aprovasse, e o chefe do SNI foi o último ex-general presidente João Figueiredo. Sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 76, véspera do Carnaval, o coronel Oscar Silva, o Hérito Mangueira, e outros oficiais da 6ª Região Militar em Salvador instauraram o inquérito policial e passaram a sequestrar ativistas, estudantes, trabalhadores, militantes que lutavam pela redemocracia e pelo fim da ditadura no Brasil. A acusação era a organização do PCB. Essa operação obedecia, na verdade, a uma ordem nacional, que era acabar. E parabéns, companheiro, que você não permitiu que até hoje o PCB se acabasse. No bojo dessa onda anticomunista, foram assassinados na sala do DOI-CODE o jornalista Vladimir Zog, o operário João Fiel e tantos outros companheiros. E aí eu vou repetir aqui, que eu não aguentei, olhando para os 2 filhos de Jaime Miranda, esperar pelo meu texto. Outros companheiros, até hoje, as famílias não sabem onde seus corpos estão. O exemplo daqueles que lutaram na Araguaia. Rubens Paiva, cujo filme está sendo sensibilizado, e aqui eu já repeti o nome do filme e do livro do filho dele. Ainda estou aqui. E o filme está sensibilizando o mundo. Jaime Miranda, faça aqui um parênteses. E registro mais uma vez nesta sessão os 2 filhos dele aqui presentes. E peço de novo, salva de palma, para Jaime Miranda e seus 2 filhos que moram aqui em Sergipe. Intensificadas perseguições e sequestros, os militares davam voltas para disfarçar o local para onde os presos, com os olhos vedados, encapuzados, estavam sendo levados. Eram deixados no quartel, lá no fundo do quartel, na grande garagem do 28. Local este posteriormente identificado, como eu identifiquei, pelo apito dos trens e pelos sinos da Igreja do Espírito Santo, que para mim foi um grande choque, que aí eu reconheci que estava
na mão dos leões do Exército Brasileiro, no quartel do 28. No quartel, primeiro, né, Carlos Alberto? Primeiro, tiravam a roupa da gente e mandavam que a gente vestisse o macacão. Apertavam os nossos olhos com a borracha, que vedava os nossos olhos. A cada interrogatório era submetidos uma avaliação médica para saber a capacidade de resistência dos indivíduos a ser torturados. Não está aqui no texto, mas eu tenho que lembrar que os médicos, um da Marinha, José Carlos Pinheiro, que já está lá em cima, o capitão Williams, eram esses médicos que eu escutava e eu ouvi, na hora que me deram um tapa e me empurraram no chão, e mandaram que eles fizessem procedimento, escutassem. E um deles disse, esse aguenta, está pronto para ser torturado. Quase todos, ou todos, sofreram pancadas na cabeça, telefones, choques nas partes sensíveis do corpo, bem como no pau de arara, tentativas de afogamento numa grande caixa d'água, golpes na altura dos rins, entre outras sevícias. Para além disso, muita tortura psicológica também durante os interrogatórios. Alguns sergipanos participaram ativamente desses procedimentos, entre outros o sargento Siqueira, sargento Cruz, sargento Souza, que eu, infelizmente, fui vereador em 88, e quando a Câmara foi transferida para aqui, eu tive a infelicidade de ser companheiro vereador dele aqui, e a gente teve que bater boca e um enfrentar o outro. Alguns sergipanos participaram ativamente desses procedimentos, desses sergipanos. E o mais grave, que não está aqui no papel, é que em 47, depois da eleição de 46, que foi eleito o presidente, o general Dutra, que colocou na clandestinidade o Partido Comunista, que tinha eleito o companheiro Luiz Carlos Prestes, o senador mais votado aqui em Sergipe, que elegeu o deputado estadual, o médico Armando Domingos, que elegeu o vereador simplesmente pela legenda do PCB, Carlos Garcia, que teve como suplente uma professora que o Hérito conhece, todo mundo conhece, que foi a professora Alfenisa Freire, esposa de Filemon Franco Freire, militante do Partido Comunista Sergipano. Mas o partido foi colocado na clandestinidade e automaticamente os deputados eleitos no país inteiro, que foram 14 deputados federais, inclusive o sergipano, o irmão de Agonaldo Pacheco, Oswaldo Pacheco, que era presidente da CGT no Porto, em São Paulo, foi eleito deputado federal, juntamente com Marighella, juntamente com Jorge Amado, e com quem? Com João Amazonas, com todos eles. E aí vem uma pergunta. O que foi que aconteceu? O partido, no país inteiro, organizou manifestações de protesto contra a cassação do registro do partido e a cassação dos seus parlamentares. E aqui em Sergipe não foi diferente. O partido aqui e as organizações de esquerda organizaram uma manifestação
em frente ao Cinema Rio Branco, ali na antiga Rua João Pessoa. E quando o pessoal ia chegando para participar da manifestação, a cavalaria já estava lá na calçada do Cinema Rio Branco. E essa cavalaria era comandada por um cidadão, capitão do Exército, que comandava na época a Polícia Militar, que também, montado no cavalo, impediu essa manifestação atirando. E um dos tiros atingiu um trabalhador, que é o Anísio Dário. Já disse a companheira Sônia Meire que vou passar a proposta para fazer o requerimento, para ali naquele local, colocar um memorial para lembrar o assassinato de Anísio Dário. E aí tem uma pequena observação, antes de olhar aqui o texto, que eu tenho que fazer. Quem era o governador em 1947, que foi eleito também? O governador era José Hollenberg Leite. O que estava montado no cavalo foi colega até de Jacques na Assembleia Legislativa como deputado estadual. E quando você foi preso, ele era presidente da Assembleia. E não teve a sensibilidade. Quando você foi intimado para ir para o 28, você foi pedir a ele, para ele lhe acompanhar. E ele não acompanhou. Coincidência. E vou chegar agora em mais detalhes da Operação Cajueiro. Quem foi o governador, quem era o governador em 1976? O mesmo José Hollenberg Leite, governador biônico, que criou todas as estruturas para entregar a Fiúza de Castro, ao coronel que ficou aqui, e o major Ribeiro. E aí entregou policiais militares, carros, para que conseguisse operar, realizar a Operação Cajueiro. Eu acho importante esse registro, porque quem conhece aqui, quem foi o partido político desde os anos 30, 40, a perseguir as esquerdas em Sergipe, foi exatamente o partido do latifundiário, o partido dos usineiros, que era a família de José Hollenberg Leite. Eu ainda tenho ali um documento que eu trouxe, que enquanto eu estava preso, porque estava aguardando o julgamento da prisão preventiva, o presidente, também assassino, Geisel, veio a Sergipe, e quem estava no aeroporto recebendo o Ernesto Geisel, o governador José Hollenberg Leite, que ao lado, está ali na foto, estava um cidadão que, com a chamada redemocratização, virou governador de Sergipe, depois virou senador, que se chama Antônio Carlos Valadares. Eu lembro aqui a companheira Andréia, que eu fiz uma relação de quem a comissão pudesse convidar para ir prestar depoimento. E a senhora convidou e ele se negou, não foi. Dos 26 presos na Operação Cajueiro, 26, 7 não responderam o inquérito, 7 não foram indiciados. Jacques Barreto foi indiciado, mas não foi preso. Os 14 foram processados. Os 14 não, os 15 foram processados. Que depois, ao encerrar, eu vou ler aqui a relação dos nomes e citando aqueles que ainda estão vivos, para que a gente preste homenagem aos que estão vivos e aos que não estão vivos mais entre nós.
Nos últimos anos, o regime democrático do Brasil vem sendo fragilizado. As tentativas de golpe já registradas sinalizam que uma nova ditadura está sendo gestada no nosso Brasil. São crescentes e já passando do limite as desigualdades sociais, a violência, a corrupção, os crimes ambientais, a instabilidade econômica e os caóticos serviços da educação, da saúde, da segurança. E esse cenário é um terreno fértil para desestabilizar politicamente e economicamente o país. Resulta que as atuais políticas públicas não estão atendendo às necessidades da sociedade. Falta um eixo central norteador, capaz de garantir as mudanças estruturais que o Brasil necessita para sair da estagnação que se encontra. Quem sabe faz a hora acontecer. Precisamos nos organizar para a luta por uma mudança que dê à nossa gente qualidade de vida, um governo trabalhando em sintonia com as aspirações da população. Ao concluir aqui essa parte, eu quero prestar homenagem companheiro, você conheceu ele, né? Que é o companheiro Guido, que faleceu no último dia 8, na cidade de Nossa Senhora da Glória. Lamento, companheiro Guido. Eu vou fazer uma homenagem a ele aqui. Ao concluir, isso é um recado que eu estou mandando para um professor da universidade, fantasiado, que veste uma fantasia de intelectual, de escritor, mas teve a coragem de publicar e está nas redes sociais. Ao concluir, lamento que pessoas que se considerem intelectualizadas divulguem nas redes sociais que os presos políticos tenham regalias, tratamento 5 estrelas, atendimento médico. O atendimento médico eu já disse aqui qual era. No quartel do 28, inclusive de fazer refeições igual às refeições dos oficiais. As refeições não eram dos oficiais, era comida, resto de comida que distribuía para os presos. Entendo que isso é uma agressão, é um desrespeito a todos aqueles que sofreram na pele, na alma, pela opção de resistir ao golpe de 64. E aí acho oportuno fazer o registro do belga Michel Dessy, conhecido como Guido Michel, que veio para o Brasil e como missionário. Chegou nos anos 70 para fortalecer a luta dos trabalhadores rurais do bairro São Francisco e no sertão. Foi fundador, vereador, que ninguém se lembra. Foi fundador, e eu quero declarar aqui que o Partido dos Trabalhadores só existe em Sergipe porque passou pelas mãos desse belga companheiro Guido, lá em Glória. Isso porque a legislação eleitoral de 82, Jacques, você se lembra disso, exigia que o partido, para ser registrado, devia ter 14 diretórios aqui em Sergipe, 14 comissões provisórias para participar da eleição de 82. Só faltava um. E eu com o Goizinho, que é outro que esquecem que ele
foi o responsável para organizar o Partido dos Trabalhadores de Sergipe. E ninguém se lembra dele. E aqui eu peço uma salva de palmas para Goizinho, bancário, que foi militante do PCB, dirigente sindical e o grande fundador do Partido dos Trabalhadores. E aí o partido foi organizado e Guido foi o primeiro candidato, um dos primeiros candidatos a deputado estadual em Nossa Senhora da Glória. Participou ativamente das lutas da cooperativa Camurupim em Propiá, dos índios Chocó, na Ilha de São Pedro, dos trabalhadores rurais em Santana do Suade e na Barra da Onça, deixando sua residência em Glória e indo morar no assentamento Barra da Onça, onde foi, em 1984, espancado violentamente pela polícia militar e passou alguns meses internado no hospital para se recuperar. Reafirmo agora o que disse e o que venho dizendo em várias oportunidades. Enquanto esse velho aqui de 81 anos tiver um pouquinho de saúde, eu estarei pronto para lutar, para evitar que uma nova ditadura se instale no nosso país. Eu queria agora passar ligeiramente, e aí já vou passar lendo já ao seu lado, aí. Mas antes de fazer isso, eu quero registrar aqui as mulheres guerreiras de Sergipe, que foram presas em 1964. Dona Dulce, viúva do prefeito Conrado. Zelita, que está em cima de uma cama. Dora Rosal, essa está viva. Zuleika, que era militante do Partido Comunista. Laide Nunes, tia do jornalista Cláudio Nunes. Arli, você deve ter conhecido. Ali e Arli. Maria José do Mebe, que foi presa na Cúria. Quero também registrar aqui, os presos por terem participado do Congresso de Biúna. O Hélio Mangueira, que está ali. A sua esposa, que não teve condição de vir. Tina, que é sua irmã, está aqui. Tina Vitória, que eu chamava de Tina, filha de um companheiro militante do Partido Comunista, Tunico Alfaiate. João Augusto Gama, está aqui. Benedito Figueiredo, que participou. Elze, não sei se está vivo ainda. José Polito, não está mais aqui. Antônio Vieira, também já morreu. E José Alves Nascimento. Expulso do Ateneu, vai para você também. Abelardo, já está lá em cima. Mário Jorge e Ana Lúcia, que também já está lá em cima, que a gente precisa sempre, Ana Lúcia, prestar homenagem ao trabalho que ele fez para organizar a base política do PCB, nos anos 66, na Universidade Federal de Sergipe. O Hélio Mangueira é testemunha disso. Jackson Figueiredo, não tem nenhum parente dele aqui. Alceu Monteiro, também está lá em cima. Só está vivo, infelizmente, o Anderson Nascimento, que é um bolsonarista de direita hoje, fantasiado e vestido com a capa da intelectualidade, mas é de direita. Ainda. Agora eu vou ali para adjunto da nossa companheira. Pode ficar.
para ler as propostas que o Comitê Memória, Verdade e Justiça tem para daqui para frente. Está pronto. Sugestões de proposta do Comitê Estadual de Memória, Verdade e Justiça a serem votadas na Câmara Municipal de Aracaju, encaminhadas à vereadora Sônia Meire, por ocasião da sessão especial realizada do dia 20, hoje aqui. Primeiro, instituir em Aracaju o Dia Mundial para rememorar a resistência contra a ditadura de 64. E eu já fiz até um modelozinho que vocês dois vereadores, vocês três vereadores vão consertar. Prefeito de Aracaju faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sancionou a seguinte lei: instituir em Aracaju, no dia 20 de fevereiro de cada ano, o Dia Municipal para rememorar. Estava falando, mas pronto. A segunda opção: faço saber que a Câmara de Vereadores de Aracaju aprovou e sancionou a seguinte lei: fica instituído em Aracaju dia 20 de fevereiro de cada ano. Mesma coisa. A segunda: declarar, e aí eu faço apelo ao nosso companheiro vereador que está ali, Camilo, que converse com o deputado federal, o seu pai, para, por sugestão da Câmara de Vereadores, né, através de uma indicação dos vereadores daqui, declarar o prédio da Leste e a Praça dos Expedicionários de Aracaju como patrimônio histórico de Aracaju. Justificativa: isso é para honrar os sergipanos que nesses locais resistiram à ditadura de 64, bem como aqueles que deram suas vidas lutando na Itália contra o fascismo durante a Segunda Guerra Mundial. 3. Devolver o mandato do vereador Manuel Vicente, que o projeto já está aí, e eu vou localizar um dos familiares para vir aqui receber. 4. Está colado. 4. Essa é interessante. Em 1961, com a renúncia de Jânio Quadros, onde os militares tentaram antecipar o golpe de 64 e 61, impedindo a posse do vice-presidente João Goulart que assumisse, houve uma grande manifestação nesse país, e por essas grandes manifestações, lideradas, comandadas por Leonel Brizola, do Rio Grande do Sul, e aqui em Sergipe, o prefeito José Conrado de Araújo colocou uma das rádios aqui em Sergipe em cadeia com o que chamava cadeia de rádio da legalidade, né? E enfrentou tentativa de violência pelo comandante do quartel do 28, que ameaçou descer e vir prender ele e tirar a rádio do ar. E ele, que não era de esquerda, era um político como outro qualquer na época, teve a coragem de pegar o microfone da rádio e pela primeira vez o Brasil ouviu a voz do sergipano pelo rádio de Sergipe falando para o Brasil, e no pronunciamento dele ele reafirmou o compromisso dele com a legalidade, com a defesa da liberdade e da democracia, e garantir a posse do vice-presidente eleito, que foi Conrado de Araújo. Teve o plebiscito, que eu tenho a felicidade, eu acho que nós temos a felicidade, de ter dado o primeiro voto a favor da volta do presidencialismo, renegando o plebiscito, o parlamentarismo. Foi o que ocorreu. Os vereadores da Câmara, não me perguntem, porque eu não quero citar os nomes, que eu sei quem foi, fizeram um projeto para puxar o saco do prefeito Conrado. E deram e aprovaram, da Câmara de Vereadores, o projeto
de cidadania aracajuana a Leonel Brizola e a João Goulart. Quando veio em 64, com o companheiro André. Esses mesmos vereadores fizeram o projeto desmanchando, desfazendo os títulos de cidadania a João Goulart e a Brizola. E está aqui mais a última sugestão, vereadora, que é localizar esses projetos de cidadania que está aí sendo aprovado, que eles foram anulados, mas em 1993, o vereador Sérgio Bezerra, futucando os arquivos da Câmara, localizou esses dois projetos e colocou em dia o título de cidadania. E é preciso que esta Câmara entre com requerimento para entregar esses títulos de cidadania, não a João Goulart, que já está lá, não a Brizola, que já está lá, mas Brizola tem um neto que foi vereador e não sei se continua sendo vereador no Rio de Janeiro. Tem o filho de João Goulart, que mora em Brasília e administra o Instituto João Goulart, que pode vir aqui receber esse título. Já conversei e já expliquei a importância que tem a entrega desses títulos ao filho de João Goulart e ao filho de Brizola. Encerrando, eu só vou repetir a primeira coisa que eu disse aqui quando cheguei. Ainda estou aqui e tenho certeza que todos nós estamos aqui, prontos para se os militares, de novo, tentarem implantar nesse país uma ditadura, a gente ir para a rua, ir para as praças, ir para os bairros, e se preciso for, ir até para as matas, enfrentar os militares e impedir uma ditadura no Brasil. Chega! Basta! Não dá mais para a gente aguentar ditadura nunca mais.